Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Eu saúdo a Lígia Portovedo, o Eldade Mário Neto e o José Afonso Dias Ferreira, e particularmente ao José Afonso Dias Ferreira saúdo pelo seu aniversário hoje e que esta data se repita por muitos anos com muita felicidade. Muito obrigado. Então, eu vou começar aqui pelo Mário, perguntando-lhe a sua opinião acerca desta possibilidade que se abriu, que não se concretizou, porque vamos manter-nos confinados até 16 de março, mas se essa medida é correta, não é correta, se havia outras alternativas, há quem defenda outras alternativas, nomeadamente o Felinto Lima, presidente dos agrupamentos das escolas públicas, diz que, pelo menos para as crianças, as escolas deviam estar abertas para o primeiro ciclo. A Raquel Varela, nomeadamente, é uma figura pública suficientemente conhecida. Ela é profundamente contra este confinamento. Há quem entenda que há, nomeadamente, alguns setores de atividade, eu estou a lembrar-me das livrarias, que deviam não ser obrigadas a fazer o confinamento. E há também quem seja da opinião que, através de testes e através do confinamento por locais, por zonas limitadas, se poderia controlar a pandemia. A tua opinião sobre todas estas... A minha opinião, e aproveito a oportunidade para também publicamente dar aqui um abraço de parabéns ao José Afonso, com os mesmos votos que formulaste, naturalmente, e um abraço para ti e para a Lígia. Sobre esta matéria, dizer que eu continuo a crer que temos de apostar naquilo que dizem os cientistas. E os cientistas estão, ao que vejo, ainda bastante divididos no que concerne a esta matéria. Ou seja, não há uma opinião generalizada que permita avançar para um desconfinamento generalizado. E mesmo para um confinamento planificado, ponho algumas reservas, porque nós estamos a descer claramente os níveis de infecção, de óbitos e de ocupação dos hospitais, mas é preciso ter muito cuidado para não cair no mesmo erro que se caiu no Natal passado e no Ano Novo. E, portanto, eu tenho de me cingir àquilo que os cientistas decidem e aconselham. Não é por acaso que o Sr. Presidente da República decreta novo confinamento por mais 15 dias, porque provavelmente ele e, enfim, os políticos, de uma forma geral, as autoridades, de uma forma geral, e designadamente as autoridades sanitárias, não é por acaso que decidem isto. Alicerçam-se, obviamente, em opiniões que são muito mais importantes, muito mais avalizadas que as nossas. E, portanto, eu estou convencido... Mas é discutível que se fechem as livrarias e se abram os quiosques. Sim, mas o problema não é das livrarias. O problema das livrarias é mais um fogo fato, porque, obviamente, nós sabemos que não é pelas livrarias que vem mal ao mundo. Agora, por exemplo, já na reabertura das escolas ponho algumas reticências. E porquê é que eu ponho reticências? Porque
inclusive ouvi opiniões a dizer que era necessário fazer uma testagem a nível escolar para permitir a presença dos alunos nas aulas. Ora bem, tudo bem, não seria mau, mas uma testagem teria, para ser eficaz, ser feita diariamente. Porque eu hoje se fosse criança, posso estar infectado, ou ser veículo de transmissão, assintomático, mas veículo de transmissão, e no dia seguinte ou 2 dias depois não estar infectado, ser veículo de transmissão. Por outro lado, também é verdade que a presença dos alunos na escola vai acarretar outro tipo de questões, que é a condução dos meninos à escola, os transportes públicos, portanto, vai haver muito mais convívio de pessoas que de outra forma não haveria. Portanto, aqui eu não queria alongar muito mais. Acho que hoje o professor Quintanilha, durante o debate na Assembleia da República, teve uma intervenção absolutamente brilhante sobre esta matéria e, portanto... Mas já resumo o que ele disse. Porque... Sim, o que ele disse é que nós não temos de ter medo da ciência. No fundo, é isto. Importa acreditar na ciência e não acreditar na mentira. E não acreditar no politicamente fácil, no politicamente, digamos, eleitoralista. Temos de acreditar na ciência, temos de renegar completamente a mentira, o eleitoralismo, as falsas promessas e a má informação. E ele, nesta matéria, teve uma intervenção absolutamente brilhante e basicamente sobre a questão do desconfinamento. Era isto que eu queria dizer. Lígia. Ora, eu já agora aproveitava também para cumprimentar o José Afonso, porque hoje faz o seu aniversário. Um beijinho grande e um beijinho para o Mário e para o Henrique. O que me parece é o seguinte: o Mário disse quase tudo o que havia para dizer, digamos, relativamente a este assunto, e muito bem. Mas eu só discordo aqui de uma questão. É que, na minha opinião, a ciência não pode governar. Portanto, quem tem que governar são os eleitos, os eleitos pelo povo. Portanto, os cientistas, por muito técnica que a questão seja, a questão deve ser aconselhada pelos cientistas, naturalmente, não pode ser de outro modo, mas quem tem que tomar as decisões são efetivamente quem nós elegemos para que tome as decisões. Isto porquê? Porque, na verdade, os cientistas, vamos lá ver, a ciência é algo que vive da dúvida, do contraditório. Todos nós sabemos que uma teoria pode ser sempre posta em causa. E todas as teorias que os cientistas neste momento apresentam estão evidentemente prontas ou na situação de poderem ser contestadas a qualquer momento. Isto é que é ciência. E, portanto, ciência não são respostas, portanto, definitivas. São respostas temporárias, até que sejam postas em causa, se alguma vez forem. Mas muitas das vezes são. Portanto, nós não esperemos que os cientistas saibam tudo sobre este vírus, tudo sobre a pandemia, tudo sobre como o vírus se propaga e, portanto, e muito menos tudo sobre a gestão desta crise. Por isso é que me parece que os cientistas, eu já disse isto aqui em tempos, os cientistas fazem uma reunião no Infarmed que é um pouco assim... parece um bocado uma feira de vaidades, porque cada um faz a sua apresentação e depois o governo que tire as suas conclusões.
E as apresentações, naturalmente, têm pontos contraditórios. E, portanto, tirar as conclusões que são as conclusões da ciência, digamos assim, deveria ser uma tarefa também dos cientistas. Fazer a síntese, que é tudo aquilo que os cientistas fazem quando estão num congresso, quando estão em alguma reunião científica, eles próprios tiram as conclusões dessa reunião, e as conclusões têm a ver com os pontos de contacto, aquilo que é mais firme e que todos pensam que efetivamente deve ser observado, e aquilo que ainda está em discussão e que não é ainda não é tão sólido. Por isso, portanto, como a ciência não tem feito esta síntese, cabe ao governo fazer a síntese. E como é que o governo faz a síntese? Portanto, houve todos os intervenientes e provavelmente é mais influenciado por aquele interveniente que é um melhor comunicador, que é um cientista que é melhor comunicador, e acontece muito isto, não é? Aliás, acontece isto em todo o lado. Somos influenciados por aqueles que comunicam melhor. Portanto, isto também é um pouco perigoso, não é? Na gestão desta crise, o facto de não haver aqui uma opinião científica que seja uniforme. Além disto, o que é que me parece? Parece-me que nós neste momento estamos com 1000 novos casos por dia, 50 mortos. Não quer dizer que isto seja despiciente, naturalmente não é, mas são números de outubro. E, portanto, enquanto que nós em outubro estávamos a caminhar para o inverno, e não nos esqueçamos que isto é um vírus de inverno, nós agora temos os números de outubro, mas estamos a caminhar para a primavera. E, portanto, digamos, as hipóteses, este vírus tem um contexto em que de acordo com a ciência, um contexto em que se sente mais à vontade para se reproduzir e portanto, esse contexto é um contexto que vai a terminar. Ora, a partir do momento em que nós sabemos que há uma série de consequências que são muitíssimo negativas, e eu não estou a falar na economia, porque a economia, quando se fala na economia, normalmente as pessoas pensam que é na Bolsa de Wall Street. Eu não quero saber da Bolsa de Wall Street, quero saber das pessoas, dos empregos das pessoas, dos pequenos empresários, dos negócios, os pequenos negócios dos pequenos empresários, e, portanto, é disso que eu quero saber, ou seja, da sobrevivência da população. Naturalmente que as pessoas que são funcionários públicos ou que estão reformados, é-lhes muito mais fácil dizer que, ok, não, esperem e fechem tudo até que isto esteja tudo limpo ou toda a gente esteja vacinada. Ora, claro que nós sabemos que muitas das pessoas não têm esta sobrevivência garantida. E, portanto, o setor privado não tem esta sobrevivência garantida. E, portanto, é preciso pesar os prós e os contras entre ir abrindo e manter fechado. Parece-me que, neste momento, se o governo tivesse uma síntese científica com as recomendações que são unânimes entre os cientistas todos, deveria ponderar isso contra manter fechado, portanto, manter fechado manter fechada toda a nossa vida. Eu, sinceramente, neste momento, penso que seria a altura para começarmos a desconfinar lentamente, não naturalmente, portanto, não poderia, nada de grandes euforias, mas lentamente começarmos a desconfinar, até porque já temos a ajuda das vacinas, que já estão aí no terreno e vão avançando. Claro que, para fazermos, há ainda um outro facto, para fazermos um desconfinamento mais rápido, que eu penso que isso era fundamental, que começássemos nesse andamento, para fazermos um desconfinamento mais rápido, precisávamos de receber mais vacinas. E porquê é que a União Europeia não compra vacinas à Rússia? Ou mesmo Portugal? Porquê é que não compram vacinas à Rússia? Quando se diz que há questões ideológicas que impediram o governo de mobilizar o setor da saúde, o setor privado,
por questões ideológicas. Ora, não está aqui a questão ideológica mais importante, porque a vacina russa poder-nos-ia permitir desconfinar mais rápido, porque é que ela efetivamente não é comprada? Zé Afonso, então, a alternativa ao desconfinamento poderia ser a vacinação, testagem, ou o desconfinamento pode ser feito desde já, nomeadamente atendendo a que aqueles que já foram infectados já têm imunização e dentro em breve vamos ter cerca de 1 milhão de vacinados. Muito bem. Antes de mais, muito boa tarde pela vossa simpatia e dizer-vos que nós comemoramos o aniversário em família com aqueles que gostamos e que eu já vos considero também da minha família, e por isso, como sabem, fiz questão de hoje fazer o programa, porque é um prazer sempre e estar em família também é o mais importante para nós. E, portanto, um grande abraço, é pena não podermos estar juntos. E, portanto, eu espero que desconfinemos rapidamente, não seja para passarmos a fazer o programa juntos e, portanto, termos esse calor dos nossos afetos, da nossa proximidade. Bom, dito isto, eu, por acaso, o Henrique agora pegou, eu tinha escrito aqui o Tina. Lembram-se, nos tempos épicos houve uma fase agora estamos... Isto é da idade. There is not alternative. Era o que dizia o Pedro Passos Coelho. Exatamente. No tempo da Troika, houve uma altura que havia a teoria do Tina, que não havia alternativa. Portanto, era assim, tinha que ser assim. Agora estamos um bocadinho assim, neste momento há aqui um certo... E concordo, devo dizer que subscrevo por baixo tudo o que a Lígia disse e concordo com uma parte do que o Mário também disse. Mas a Lígia isto deve ser da idade, já estou completamente rendido, acho que fez uma leitura correta que me dispensa muito daquilo que deveria dizer. 3 aspectos importantes o Henrique aflorou e já tinha aqui tomado apontamento. A questão daqueles como eu que já foram infectados, que são mais de 800 mil, e há mais de 300 mil, entretanto, vacinados. Ou seja, nós temos neste momento, de alguma forma, imunovírus mais de 10% da população. Depois temos aqueles que já tiveram contacto nem souberam, temos aqueles que são imunes pela natureza deles próprios ao contacto, ou seja, nós já temos muita gente de alguma forma defendida do vírus, uma parte já importante da população. Portanto, estamos diferentes de outubro, de agosto, temos a vacina todos os dias a circular e a ser administrada aos portugueses e, portanto, cada dia que passa há mais gente defendida do vírus. Portanto, nessa medida é um caminho que não faz sentido, eu acho, estarmos com um dogmatismo tão grande. E que tem que sobrepor isto. De facto, a Lígia fez a leitura correta, é que nós não morremos do mal, morremos da cura. E há aqui um aspecto importante, a realidade das empresas, dos micro e pequenos empresários, dos donos dos quiosques, dos cafés, dos cabeleireiros, é muito diferente da realidade que nos diz o primeiro-ministro António Costa, com aquela sua fanfarronice pouco conhecida, e do que nos pinta de um modo mais seleto o ministro Cisa Vieira, mas as pessoas não têm apoios no tempo útil, muitas delas, e a realidade das pessoas é muito dura, muito difícil, a gente a passar muito mal, e portanto nós não morremos mal. Eu sou favorável a um desconfinamento suave, também não podemos cair do 8 ao 80, há 15 dias éramos os piores do mundo, agora somos os maiores, não somos nem uma coisa nem somos a outra. Temos que nos adaptar todos os dias. Este vírus exige uma grande capacidade de adaptação do povo e dos governantes e dos cientistas. E, portanto, mas eu sou favorável. Há coisas que não se percebem e acho que houve aqui alguns erros de comunicação e alguns erros eu não percebo porque é que um dia destes parei numa bomba de gasolina, queria comprar uma barra de chocolate às 4h30 da tarde ou às 5, a um sábado, e não pude comprar. Mas o vírus está na barra de chocolate. Há coisas que não se percebem. Não posso comprar uma garrafa, vou numa autoestrada porque vou a trabalhar e não posso comprar uma garrafa de água numa área de serviço. Não faz, ou tomar um café para não ter sono ao volante, se for motorista de um caminhão de pesados. Isto não faz sentido. Há coisas que não fazem rigorosamente sentido nenhum. Além de não fazer muito mal à economia, é menos IVA, é menos consumo, é menos produção que nós temos, não fazem sentido nenhum. São dogmatismos. A questão das livrarias é patética.
poder-se vender livros. E depois há aqui um padrão sempre, neste e em todos os governos, defende sempre os grandes. Então, que raio é que os hipermercados já podem vender livros e as livrarias de rua não podem vender? Não faz sentido nenhum. E, portanto, eu acho que isto tem que ser revisto de fio a pavio e não tenho a certeza. Os restaurantes estão fechados porque a Lígia disse muito bem. Em outubro os restaurantes estavam. O problema do que aconteceu em dezembro foi 3 coisas. Não foi as viagens dos imigrantes, o regresso dos imigrantes trouxe muitos vírus nos aviões e nos autocarros e nos comboios. Foi os ajuntamentos familiares inevitáveis e foi a própria circunstância climática que também ajudou a propagar o vírus. Em outubro, em setembro, em agosto, os restaurantes estavam abertos e nós estávamos com níveis inferiores aos que temos agora. E os cafés, com regras, eu acho que é possível ir abrindo. Depois há outra coisa que não me faz sentido nenhum, que é o que tivemos durante muito tempo e depois começaram aqueles mapas com os 3 ou 4 tipificações de concelhos. Faz algum sentido concelhos que já tenham níveis baixíssimos de incidência do vírus estarem fechados porque nós temos vírus altos? Uma regra geral e abstrata para todo o país? Não faz sentido. Eu acho que é tempo de pararmos com isto. Acho que ao nível de vacinação, ao nível de infecção que temos neste momento, tem que ser, e acho que o dia 16 de março é tarde, cada dia que para é tarde demais para que podemos continuar a brincar aqui às estratégias e aos cientistas e aos meninos que sabem disto. Eu, francamente, acho que era tempo de pararem, de se unirem até todos os partidos e fazermos um pacto para reabrir a sociedade, reabrir lentamente, mas reabrir. E as escolas? As escolas estiveram abertas, as escolas, aliás, eu acho que estão de parabéns, as escolas públicas e privadas deste país, tenho a certeza que não foram o grande foco causador da pandemia e estiveram muito bem numa circunstância extraordinariamente difícil. Portanto, resumindo, eu sou favorável a que amanhã se faça uma nova reunião no Infarmed, se veja o mapa do país, conselho se começa a desconfinar, se continua com prevenção, se continua a testar muito, que eu acho que se testa pouco, e depois não se faz outra coisa, que é a relação, as cadeias de transmissão não são bem feitas em Portugal. Vacinar, aumentar 3 coisas: aumentar o ritmo de vacinação, aumentar o ritmo de testagem, nem que seja rápida, e o controle isto ao nível ao nível da saúde. Depois, ao nível da economia, ver conselho a conselho taxas de incidência e começar a abrir e atividades económicas importantíssimas que não têm salvaguarda nenhuma, sob pena de nós termos consequências de anos que vamos ter económicas e sociais. E concordo, não é a bolsa de valores, mas é a vida das pessoas, é o pãozinho para a noite, dar de comer aos filhos, e é isso que está em causa, e é o bem-estar físico e psicológico também das pessoas. Há pessoas que estão há um ano fechadas em casa, isto é uma tortura, estar há um ano frente a um computador. Eu tenho colegas no banco que estão há um ano frente a um computador em casa, fechados, que já não vão para o Tagus Parque trabalhar há um ano. Isto não é aceitável, já não podemos continuar nisto. E acho que isto tem que ser alterado. Sinceramente, sou a favor de um desconfinamento controlado e que não se faça política disto. Acho que isto não sequer tem discussão política e acho até patético alguns discursos contra mim falo do centro-direita e de algumas coisas que são ditas, e também da esquerda, embora aqui o Partido Comunista é o mais coerente. O Partido Comunista foi sempre que aligeirou mais isto e, portanto, fez uma leitura muito pragmática, teriam que morrer os que teriam que morrer, certamente, mas a economia prevalecia. Eu acho que esta é a leitura do Partido Comunista, coerente, manteve a festa do Avante, manteve todas as suas organizações com regras, é verdade, mas se calhar também nos deu um exemplo. E neste momento, se calhar, se formos do diabo, entre aspas, com toda a simpatia, mas acho que temos que desconfinar, sinceramente. Com regra, com muita regra, testando muito, vacinando muito, fazendo as cadeias de transmissão sempre, coisa que não é feita, com rigor, mas temos que abrir a economia rapidamente e em força. Muito bem. Então, agora eu começo pela Lígia com um novo tema, que é o problema da Catalunha, da unidade de Espanha, desta agitação social que há. Isto tem saída? Resolve-se? Olha, eu acho, Henrique, que esta agitação social já se está a sentir, já se faz sentir há bastante tempo. E é uma agitação social que tem, que
parecia estar fundada nos movimentos, portanto, nas aspirações independentistas de alguns povos de Espanha, e que também provavelmente estará, mas aquilo que se verifica agora é que Espanha não tem só problemas de movimentos independentistas, de povos que gostariam de ser independentes. Espanha tem nitidamente um problema de democracia. Espanha mostrou que, com a prisão agora de Pablo Hasél, que não tem, por exemplo, liberdade de expressão, como é costume nos países democráticos. E, portanto, é estranhíssimo que um cantor, um cantautor, neste caso, que seja preso por letras de músicas. Ora, vamos lá ver. Isto é uma coisa que já não se vê disto desde antes do 25 de Abril, não é? Todos tínhamos em casa uma série de discos que não podiam ser tocados, que tinham que ser escondidos, que tinham que ser arrumados. Lembro-me dos Vampiros, eu gostava muito daquela música dos Vampiros, na altura ainda era criança, gostava muito da música dos Vampiros, não se podia ouvir. Ora, e portanto Espanha tem efetivamente a mesma, neste momento, o mesmo contexto, não é? Portanto, uma música pode levar alguém à prisão por 9 meses. Ora, isto é verdadeiramente inadmissível. Não sei como é que Espanha pode manter-se assim como membro de uma União Europeia que se quer, digamos, um baluarte da democracia e dos direitos humanos no mundo. Portanto, há aqui uma situação muito estranha e que ficamos a perceber agora e que mobiliza, digamos, acaba por mobilizar estes protestos e, portanto, está na base desta agitação social que Espanha vive, e não é só, como se pensava, não são só os desejos independentistas de alguns dos povos. Portanto, de facto, Espanha tem muito caminho a fazer na questão da democratização. Percebe-se isso neste momento, e provavelmente temos aqui por base mais um desejo republicano do que propriamente um desejo de independência. Ora, as críticas que temos ouvido são efetivamente críticas à monarquia, são estas que levaram Pablo Hasél à prisão, e portanto provavelmente os Bourbons estão a fazer muito mais mal à Espanha do que bem. Portanto, há um caminho no sentido da democratização que é preciso fazer em Espanha e, por outro lado, provavelmente um caminho também no sentido da República, do regime republicano. E no final disto veremos se ainda se mantêm os movimentos independentistas. Talvez não. E com a transição para a República, entendes que não haverá movimentos independentistas? Entendes que o rei não é uma figura unificadora da Espanha, ou pelo contrário, é uma figura que divide os espanhóis? Divide as nações espanholas. Entendes isso? Pois divide. Essa é que é a questão. É que, teoricamente, a monarquia era a instituição que iria agregar, que iria unir os espanhóis. E não está a unir os espanhóis. Portanto, está a dividir os espanhóis. E como a monarquia está a dividir os espanhóis, provavelmente pode ser que a monarquia seja o principal problema de Espanha e não propriamente o desejo de independência. Veremos. Mas se calhar, só saberemos se isso será assim depois de Espanha se tornar uma república. Zé Afonso, a monarquia representa e é um instrumento da unidade da Espanha, das nacionalidades, das diversas nacionalidades espanholas, ou é um instrumento que neste momento está, até porque parece estar acima de qualquer crítica, estar acima de qualquer crítica, mesmo
sendo altamente criticável, como é o caso do rei Dom João Carlos e toda a corrupção que anda à volta da família real. E se isso divide ou não Espanha, e se isso é ou não uma razão para esta perturbação que há, e se também, como diz a Lígia, se com a instituição da República, que seria eventualmente com o referendo, que a Constituição Espanhola, aliás, não admite. Muito bem. Mais uma coisa. Muito bem. Ora bem, nós nascemos, eu acho que a história ajuda-nos a perceber muito do presente e até a projetar muito do futuro. E acho que os alunos, digo aos meus filhos para estudarem bem história, porque acho que um dos problemas do mundo, acho que também já disse isto aqui, Já. é que os líderes mundiais na geografia. Estudaram pouco a história. História e geografia. Nós estamos a falar num território que também, de certa forma, foi independentista relativamente à Espanha, digamos assim. E Espanha tem, cronicamente, da Galiza até lá abaixo, tem vários movimentos independentistas. E, portanto, foram simultaneamente a ditadura e a monarquia que foram cimentando um bocado a união nacional de Espanha. Não estou a defender que isto seja correto ou não, estou apenas a constatar que Espanha sempre precisou de lideranças fortes para se manter unida. Espanha tem problemas estruturais e económicos graves, por exemplo, um desemprego estrutural que nunca conseguiu resolver, tem assimetrias regionais económicas muito grandes, enquanto a economia é isto, a economia e a política servem para resolver estes problemas. Quando os resolvem, acentuam-nos, e é o que está a acontecer em Espanha. As assimetrias regionais, o facto dos catalães se acharem, eu acho que se põem demasiado em bicos de pés, mas é a minha modesta opinião, e se esquecem que se calhar as fora de Espanha e da União Europeia não são tão grandes como eles acham que são, e acho que fazem um erro de leitura política e geopolítica e económica, mas isso sou eu que digo. Mas eu penso que o facto dos sucessivos governos de esquerda e de direita, apesar de grandes lideranças que Espanha teve, e cito três, acho que foram dos três maiores, sobretudo o Filipe González e depois o Aznar, foram grandes chefes de governo que Espanha teve, mas mesmo eles, embora o Aznar, sobretudo, conseguiu baixar bastante o desemprego, mas não resolveu os problemas estruturais e, sobretudo, a distribuição da riqueza geograficamente tem assimetrias muito grandes e que levam que, de facto, haja este sentimento, sobretudo na Catalunha, de que nós trabalhamos para os outros e andamos aqui a alimentar os outros. E é uma das raízes, além das históricas e sociológicas, do problema. E, portanto, eu creio que Espanha, neste momento, tem um problema grave, que é essa crise da monarquia ajuda, sem dúvida nenhuma, ajuda a... Eu não acredito que a solução possa ser o republicanismo. Também é saber que eu não sou monárquico, portanto estou perfeitamente à vontade. Eu só queria que a Espanha estivesse bem, porque a Espanha é demasiado importante para nós, de todos os pontos de vista, e não estou só do ponto de vista económico, mas eu gostava que os nossos irmãos estivessem bem, em paz e em crescimento económico, era bom para todos. Isto, no fundo, é toda uma região, uma micro-região europeia, que é assim que eu vejo. Eu não sou iberista, mas quase. E, portanto, eu vejo isto como dos Pirineus para cá, eu vejo isto como quase um país único, é uma realidade muito próxima. E o que acontece de mal em Espanha, eu acho que Espanha eu vejo com muita apreensão o futuro de Espanha. Eu espero que Espanha volte a ter líderes à altura do país, do grande nação, do grande país que são, na Europa e do mundo, uma das nações mais industrializadas do mundo, uma das maiores economias da Europa, um dos territórios maiores da Europa, que é constituído maioritariamente por países geograficamente pequenos. E, portanto, eu espero que Espanha tenha... não confio no primeiro-ministro espanhol, devo dizer, também não gosto do rei espanhol, e, portanto, eu acho que este é, antes de tudo, um grande problema de liderança política. E depois, a consequência disto tudo, o PP está, por culpa própria, à espera da certidão de óbito. Isto o que é que está a nascer? Riste, Lígia? É o que eu digo. É como o CDS. O que é que vem a seguir é muito pior. O que vem a seguir é muito pior. É como o CDS. Eles não percebem nada do que está passando. A crise do PP espanhol é dramática. Porque o que está a vir a substituir o PP espanhol é dramático. Pois é.
cimenta-se na falta de liderança política. E quando os sistemas não resolvem os problemas políticos e económicos e o bem-estar das populações, dá nisto. E as extremas direitas e esquerdas aproveitam-se disso, os discursos populistas. E, portanto, o que eu desejo ardentemente é que a Espanha encontre líderes à altura dos desafios que tem e que são muito grandes. Não sei se a culpa se o problema nasce e a Catalunha pode ser independente, tem direito a ser independente, ou deve ser independente. Eles, atenção, 2/3 da votação foi nos partidos independentistas. Pois. Sim, Não nos esqueçamos. Mas a Espanha tem isto há muitos anos. Não nos esqueçamos que até há pouco tempo a Espanha, na Europa existe, e nós às vezes esquecemos, a Europa foi um projeto que nasceu sobretudo para trazer paz à Europa. Mas nós temos vários movimentos independentistas. Nós tivemos na Irlanda, nós temos na Córcega, nós temos em Espanha, tivemos a ETA, tivemos um... Isto são movimentos há muitos anos. Eu vou aguardar. O que tu disseste não é propriamente assim, porque... Bom, eu vou aproveitar então para manifestar sobre este tema. E eu já percebi que tanto a Lígia como o Afonso ainda não perceberam muito bem o que está a passar em Espanha e na Catalunha. Porque uma coisa é nós falarmos na Constituição Espanhola e percebermos que a transição da ditadura para a democracia em Espanha nunca chegou a desmantelar o Estado judicial e o Estado constitucional franquista. E, portanto, tudo em Espanha, em termos judiciais, em termos constitucionais, tem muito de franquismo ainda. Portanto, mas este é um problema que afeta toda a Espanha. Outra questão é a questão da Catalunha, porque a Catalunha não tem propriamente a ver com isto, ou só com isto, mas também com a questão da independência ou da soberania. Na Catalunha, dizer que 2/3 que é a favor da independência não é verdadeiro. Porque votaram nos partidos independentistas. Não. Votaram em partidos independentistas e em soberanistas, que são completamente diferentes dos partidos independentistas. Porque dos partidos independentistas, tu tens quem? Eu vou aqui dar uma vista de olhos, tens os Juntos pela Catalunha, do Carlos Puigdemont, que é um partido de centro-direita. Tens a ERC, Catalunha, que tem como protagonistas o Oriol Junqueras e a Marta Rovira, que é um partido de centro-esquerda. E tens a CUP, que é candidatura de Unidade Popular, que tem pouca expressão. Elegeu cerca de 9 deputados e são estes, apesar de tudo, que nas ruas têm feito sentir com isto que se tem passado em Barcelona. São este pequeno grupo, que é um grupo anticapitalista, anarquista e com uma expressão diminuta em termos eleitorais, mas de grande agitação social. Portanto, e depois quem temos? Temos o Vox, temos o PP, temos o Ciudadanos e o Partido Socialista da Catalunha, que é, digamos assim, o braço do Partido Socialista Obreiro Espanhol neste condado, na Catalunha. Estes 4 partidos, Partido Socialista da Catalunha, o PSOE, Ciudadanos, PP e Vox, não são a favor da independência da Catalunha relativamente ao resto da Espanha. Os independentistas são, mas a expressão dos independentistas é uma expressão razoável, mas não é assim tão grande como vocês pensam.
porque esquecem-se que os soberanistas, o que é que pretendem os soberanistas? Os soberanistas o que pretendem é que o futuro da Catalunha, o futuro político da Catalunha, seja decidido pelo referendo, por um referendo conducente a uma autodeterminação. O que não quer dizer exatamente independentismo. E, portanto, postas as coisas neste prato, nesta pantalha, nós não podemos, temos que desmistificar de uma vez por todas esta ideia de que os independentistas são de esquerda. Isto é a primeira coisa que é preciso que fique claro. O independentismo... Eu não disse isso. Eu não estou a dizer que disseste. É que agora, para este Parlamento... E eu quero desmistificar essa ideia. O Partido Socialista... O independentismo da Catalunha não é de esquerda. Tem de esquerda, tem de direita, tem de centro-esquerda, tem de centro-direita e até, se calhar, até poderá eventualmente ter alguma gente de extrema-direita. Ninguém me venha dizer que o Carlos Puigdemont que é de esquerda. Não é? E mesmo relativamente à ERC, que podemos considerar, enfim, social-democrata, centro-esquerda, há muita gente que é soberanista, mas que não é sequer independentista. E depois há a CUP, que é, digamos, um partido muito marginal, que é capaz de agitar muito, mas que não tem a expressão política, digamos, eleitoral. Agora, continuo a dizer, cuidado, não embarquemos, digamos, nesta ilusão de que o independentismo espanhol é de esquerda. Agora, há uma grande discussão a fazer, que é a discussão em torno de uma federação de Estados em Espanha e de uma alteração ou de uma grande revisão constitucional que consiga abarcar um certo número de Estados com um certo tipo de autodeterminação. E aí sim, é que eu acho que um regime republicano responde muito melhor a uma situação destas do que um regime monárquico. Ou seja, as pessoas passarem a ser, digamos, os Estados passarem a ser soberanos e, portanto, os espanhóis serem cidadãos e não súditos, que são coisas completamente distintas. Mas importa clarificar isto. Espanha é, como o Afonso disse, um Estado importantíssimo, inclusivamente até para a economia europeia e para a economia portuguesa. E é o nosso principal parceiro económico. Mas temos que distinguir as coisas. Os problemas que levam ao desemprego, a elevadas taxas de desemprego em Espanha, não têm propriamente a ver com o independentismo nem com o soberanismo. São problemas estruturais, complexos, que não têm nada a ver com esta história do independentismo. Bem, e, portanto, reposta a coisa nesta situação, temos que falar qual é o projeto político que melhor se adequaria a este país. E eu creio, no meu entender, que seria a federação deste conjunto de Estados. Mas isso dava pano para um programa só destinado a esta questão. Muito bem. Passamos então para o último tema. E o último tema é um tema que prende-nos a nós até, de certo modo, com os Lusíadas. Será que tem alguma semelhança com o tema do velho do Restelo? Dizendo, vocês vão para a Índia e Portugal esvazia-se
como dizia o Sá de Miranda, eu já vi correr pardaus por cabeceiras de basto. Ele até tinha, pardaus era a moeda indiana, e ele já tinha visto por cabeceiras de basto, que era o fim do mundo, ele já tinha visto correr pardaus por lá por cabeceiras de basto. Isto é, o reino desertificava-se, já tinha pouca gente e ficava com menos ainda, e relativamente à exploração espacial, nomeadamente a esta riqueza enorme que os humanos gastam na exploração de Marte, primeiro, isto será a guerra por outros meios, nomeadamente através de mostrar que se é tecnologicamente muito mais avançado que os outros e, portanto, que os outros têm de temer. No fundo, será uma guerra por outros meios, ou é algo de útil à humanidade, ou a humanidade só aproveita os restos da exploração espacial? Zé Afonso, começamos por aqui. Muito bem, muito obrigado. Com a maior brevidade possível, então. A maior brevidade. Eu achei extraordinárias as imagens que recebemos esta semana. Acho extraordinário, e hoje estava a ver de manhã uma reportagem curiosíssima na SIC Notícias, e que fiquei cheio de orgulho, e acho que faz todo sentido. Nós temos empresas como a Corteseira Amorim, algumas empresas de alta tecnologia em Portugal, que agora não me recordo o nome, ou o Instituto de Soldadura e Qualidade, a colaborarem com a NASA, a fazerem testes em Castelo Branco de cápsulas e de materiais, etc., que são depois utilizados na NASA. Isto porque, como português, e nós demos novos mundos ao mundo e nunca nos podemos esquecer nisso, agora estamos a participar na exploração espacial, mas fomos os primeiros a participar na exploração dos mares. E, portanto, e que Portugal, ainda que minusculamente, continua a participar, a dar novos mundos ao mundo. Eu sou entusiasta desta participação dos americanos, dos russos, dos chineses e de quem quer que seja, continuem a alargar os horizontes para lá dos nossos horizontes terrenos. E, portanto, já descobrimos o planeta, vamos tratá-lo bem, mas não nos vamos esquecer do nosso planeta. Essa é uma questão que tem nada a ver com esta. Claro que há aqui uma parte se calhar tem, porque a economia é uma escolha entre alternativas. Claro. E ao investir-se, se calhar, na exploração espacial, olha, não se investe na investigação de vacinas. Meu caro, não vejo assim. Isso é como na indústria automóvel. A Fórmula 1 existe para ser um laboratório de muitas coisas que hoje, aliás, há uma marca que hoje está a fazer publicidade exatamente sobre isso, de tecnologia que usa na Fórmula 1. E muita da tecnologia que se usa hoje na exploração espacial, amanhã vai estar nos nossos telemóveis, nos nossos portáteis, vai estar na nossa casa, vai estar... Muito dos desenvolvimentos tecnológicos que se fazem nestas coisas, depois também tem aplicabilidade prática na indústria. E, portanto, claro que os Estados Unidos tentam levar a dianteira, mas os chineses também vão muito, ainda não foram a Marte, mas qualquer dia chegam lá, têm dinheiro e know-how para conseguir chegar lá. E isso é uma das questões que estamos neste momento a ver, é exatamente essa luta entre grandes potências. E, portanto, fico muito satisfeito, acho que foi mais um grande passo para a humanidade, não é? Este foi de facto, o homem ainda não foi lá, demorará, espero que nós ainda consigamos ver humanos em Marte ou noutros planetas, mas como sabe, eu sou um otimista por natureza e o tempo está-me a dar razão, não é? Para já no Sporting e, portanto, então, eu vou passar para o Mário e, portanto, espero ainda ter vida para ver humanos em Marte. Mário, quando há tantos problemas na Terra... Bom, eu não queria fazer de forma nenhuma aqui o papel do velho do Restelo, porque era faltar. E, portanto, eu socorrer-me-ia daquele velho brocardo latino, do in medio virtus, acho que se deve avançar na investigação, mas vamos lá ver. Isto
assim, caricaturando, faz-me lembrar um pobre africano que vive na sua palhota e tem o Ferrari à porta. Ora bem, num mundo com problemas de alterações climáticas profundas, num mundo em que 55% da riqueza está, segundo a Oxfam, nas mãos de 1% da população, num mundo em que temos um continente africano e asiático em pobreza extrema, num mundo em que existe uma América do Sul cheia de problemas sociais, num mundo em que hoje lutamos contra a malária, contra o SARS-CoV-2, contra o ébola, quer dizer, é este mundo, onde todos estes problemas humanos pululam, onde, creio eu, em 5 minutos morrem não sei quantas crianças por desnutrição. Bom, poderá eventualmente ser bonito ver desfilar um comboio de Bentleys, de Ferraris ou de Rolls-Royces, ou uma quantidade de aparelhos que vão até Marte para que os países mostrem uns aos outros quem é, digamos, o mais forte e o mais rápido e, enfim, o mais avançado tecnologicamente. E isto custa-me, porque eu sou humanista, eu sou pelos direitos humanos. E a ciência e a industrialização, que são fundamentais para fazer avançar, digamos, o bem-estar das pessoas, que é com isso que eu me preocupo, é com a felicidade e com o bem-estar dos povos. Não é com quem vai chegar primeiro a Marte ou ao diabo. Não. Preocupo-me com isto, com as alterações climáticas, com a pobreza, com o continente africano, com o continente asiático, com a América do Sul cheia de problemas. É com isto que eu me preocupo. E, portanto, desculpem lá, mas eu não estou muito interessado em saber quem é que vai chegar a Marte. Se isso servir, como muitas, enfim, com certeza que existirão muitas iniciativas a nível tecnológico e científico, se servir para que a humanidade viva melhor, seja mais feliz, depois tudo bem. Mas importa sempre definir quais são as prioridades. E as minhas prioridades, sinceramente, são estas. Lígia, para terminarmos então com o teu parecer, eu não posso... A prioridade são as pessoas que temos aqui, são os homens, é esta terra dos homens com aquilo que temos, ou é uma exploração espacial que pretende chegar a outros planetas? Apesar de tudo, havia uma diferença entre o velho do Restelo e a exploração espacial. É que o velho do Restelo... é assim... O velho clamava contra o abrir, o conhecer, o abrir do mundo aos homens. Mas a exploração espacial é o abrir dos homens a alguma coisa que não é propriamente prioritário no que toca à humanidade. Prioritário. Olha, eu não posso deixar de estar de acordo com o Mário completamente. Eu acho que ele fez uma exposição perfeita. E eu também sou humanista e, portanto, subscrevo completamente. Eu também sou, mas o que é que isto tem a ver uma coisa com outra? Ser humanista? Pois é isso mesmo que eu ia dizer. Eu também sou humanista e, portanto, eu estou completamente de acordo, acho que está tudo excelente, disse tudo. No entanto, eu ontem, quando ouvi o som do vento em Marte, bem, não queiram saber.
eu achei aquilo uma experiência fabulosa. Fui de imediato ouvir o som do vento nas árvores que estão aqui na minha casa, porque por acaso estava um vento terrível. Fui aqui no meu quintal, fui ouvir também o som do vento. E eu acho que achei isto uma experiência verdadeiramente fantástica. E assim, não é que eu não seja humanista e que não subscreva tudo o que o Mário disse, mas efetivamente isto tem, a exploração espacial tem qualquer coisa de muitíssimo interessante que tem a ver com aquilo que nós pessoas temos de melhor, que é a nossa capacidade de imaginar. Nós, aquilo que nos distingue dos outros mamíferos é efetivamente isto, é a nossa capacidade de imaginar. E quando nós imaginamos, nós podemos fazer, portanto, podemos perceber o humor, podemos inovar, podemos criar obras de arte, e tudo isto tem a ver com a nossa capacidade de imaginar. E como é que a nossa capacidade de imaginar pode, de facto, servir os interesses de quem é humanista, como o Mário, e como eu, e como o José Afonso, provavelmente. Mesmo sendo de direita, também é humanista. Como é que isto pode... Tenho provas dadas, acho que tenho provas dadas. Esta teve graça, não é? Como é que isto tudo se pode jogar? É que, efetivamente, quando nós temos problemas e começamos a imaginar, usamos a nossa imaginação, é quando nós conseguimos criar soluções que nunca antes tínhamos pensado. Portanto, é lógico que poderá haver outras prioridades. E há outras prioridades, sem dúvida. Mas se nós estivermos à espera que o mundo esteja perfeito para fazermos coisas destas, ele nunca estará. E isto é aquilo que nos vai dar muita oportunidade de nós podermos pôr a nossa imaginação a funcionar, seja do ponto de vista artístico, até sensorial, como eu acabei por fazer, também fui ouvir o barulho do nosso vento, mas é esta capacidade que pode fazer a diferença e pode aproveitar tudo aquilo que se vai buscar a Marte ou outro lado qualquer para que se melhore a nossa Terra e a vida das pessoas na Terra. Então terminamos em beleza e com este sinal de esperança nesta exploração espacial dado pela Lígia. Despeço-me até ao próximo Politicando, agradecendo então a excelente colaboração de todos, do Mário e do Zé Afonso. Henrique, desculpe-me, o próximo Politicando é em direto, certo? O próximo Politicando é em direto. É sobre o plano de recuperação e resiliência. Será em direto e desde já avisamos os nossos ouvintes, espectadores, para participarem, para colocarem perguntas, para dificultarem a vida aos nossos interlocutores. Então, até ao próximo Politicando. Até lá. Até lá. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.